e desde já passo o trabalho para o mesmo, a qual fará o que o Senhor já determinou em seu coração, que é o culto de doutrina, é o do nosso pastor Marco Guarabira. Meus irmãos, os saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Antes de começarmos a ministrar a palavra de Deus, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Quantos irmãos procuram o texto? Nós também queremos saudar os nossos irmãos internautas. Também justificar a ausência da minha esposa, que não pôde estar aqui domingo nem hoje, por motivo justo da sua saúde. Mas de casa ela está cultuando conosco. Também lhe envio a paz do Senhor. Temos aqui um informe, a nossa irmã Josilda, posso assim dizer, representando a coordenação das irmãs aqui. Ela avisa que próximo sábado, às 14 horas, haverá ensaio para todas as irmãs do setor 1, aqui na congregação do Rangel. Por causa do culto setorial com as irmãs, que haverá no Templo Central, dia 13 do próximo mês. Todas as irmãs estão convidadas em nome de Jesus. Próximo sábado, 31. Próximo sábado, dia 31, haverá este ensaio aqui para a preparação do culto setorial das irmãs, dia 13, que haverá no Templo Central. Então, sábado à tarde às 14. Amanhã à noite será o ensaio da mocidade, tendo em vista que sexta, por causa do culto setorial, todos estávamos ali, os que foram representando esta congregação do Templo Sede, e foi suspenso o ensaio dos jovens. Então, amanhã será ensaio, porque domingo será o culto com a participação deles, em nome de Jesus. Marcos, capítulo 10. Quinta-feira, culto de gratidão ou em ações de graças. O pastor Arnaldo e sua esposa, toda a igreja estão convidados a estar aqui conosco. Vamos ler, irmãos, a partir do versículo de número 17 até o de número 22. Marcos, capítulo 10, os versículos 17 a 22. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse:
falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essas palavras, ou com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O título do texto, na minha versão, diz que era um jovem. Os outros evangelistas, que narram a mesma escritura, parece-me que Mateus diz que ele era um jovem. Meus amados, a vida eterna é uma herança de Deus reservada para os justos e regenerados em Jesus. É o que a própria Bíblia define chamando de salvos, que é a igreja do Senhor, que reúne os justos de Adão até aqueles mártires que darão a vida na grande tribulação por amor a Jesus. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 22, se não me foge da memória, ele chama de a universal Assembleia dos Primogênitos, que reúne todos os justos da primeira dispensação até aqueles que darão a vida por Jesus após o arrebatamento na grande tribulação. A Bíblia, por Jesus, deixou bem claro em seus ensinos que, sendo a vida eterna um dom de Deus, um dom gratuito, está lá na carta aos Romanos 6:23, Paulo diz que é um dom gratuito de Deus, a vida eterna. O preço para essa dádiva ser nos entregue foi a morte de Jesus. Por isso que ele veio. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, sendo a vida eterna uma herança de Deus para presentear a humanidade, nós definimos ou decidimos quanto ao nosso rumo à vida eterna? Qual é o nosso papel diante de Deus? Definir o nosso rumo. Eu digo, definir o rumo falando das condições, ou nós decidimos? Quando a gente lê essa escritura desse jovem que foi até Jesus, essa pergunta que ele faz no versículo 17, na última parte do texto, mostra que dentro desse rapaz, sendo conhecedor da Torá, um judeu dedicado, havia uma preocupação sobre a vida eterna. E essa preocupação era com base nos ensinos que ele já ouvia falar de que o próprio Cristo, Filho de Deus, havia ensinado. Então isso lhe despertou, não foi só uma curiosidade, mas intensificou uma preocupação que já existia. Há pessoas que ela não ouve muito falar sobre a vida após a morte.
Mas ela, quando se fala no fim, morte, morrer, um dia parar, essa pessoa, ela tem preocupação. Então isso indica e mostra que é instinto do ser espiritual, do homem, a imagem e semelhança de Deus, se preocupar com a vida após a morte. Por quê? Porque ele sabe que a morte física é uma realidade. E uma pergunta que não se cala dentro de todo ser humano é: e depois da morte? O que será de mim? Para onde vou? Qual será a minha condição? E isso não é preocupação só de pessoas descrentes, digo, das que não militam o cristianismo, mas é preocupação até de certos crentes que ainda não aperfeiçoaram a sua fé na pessoa de Jesus. Quando se fala da vida eterna, há crentes que ficam com o cabinho de guarda-chuva com aquela interrogação. Há crentes que até se amedrontam quando se fala sobre arrebatamento. E entendemos que quando o medo dentro de nós é acionado, é porque, de certa forma, vamos ser justos nesse juízo que eu vou dizer agora. É porque, de certa forma, diante de Deus, nos achamos devedores de alguma coisa. Passivos, com alguma condição condenável. Porque quando o indivíduo regenerado em Cristo, ele se encontra em paz, irmãos, ainda que saia um diagnóstico de câncer, para ele não é um ultimato que lhe tira a esperança, lhe deixe em xeque-mate, né? Sem saída, como acontece normalmente, podemos dizer assim, e naturalmente, com os ímpios, com aqueles que não têm esperança em Deus. E às vezes é tão religioso. Mas quando se trata do fim, ou que a vida está ameaçada, aí o medo vem e toma conta. E impõe o pavor. E nós vamos, com a graça de Deus, é o que nós estamos aqui na dependência do Senhor, entender com a Bíblia Sagrada, mostrando com alguns fatos que há uma diferença dos que têm esperança plena em Cristo para aqueles que ainda ficam a se questionar. Que aqui é outra condição que esse jovem ele apresenta. Quando a pessoa crente, não é? Estou falando para a igreja do Senhor. Quando a pessoa crente se acha assim em falta para enfrentar a eternidade, seja em caso de um diagnóstico que saia falando sobre sua vida, que está desenganada, a sua vida, a saúde física, enfim, ou na condição de esperar o arrebatamento, essa pessoa se mostre assim insegura, em parte, há de se entender que às vezes é porque a pessoa tem consciência da verdade, mas não está apto a ela. É diferente daqueles que a Bíblia Sagrada sinaliza, indica, mostra o caminho e ele ainda questiona teologicamente. Olha assim para a Escritura e diz: mas essa condição não é dessa forma. O modo desse texto não deve ser entendido bem assim, quando na verdade a Escritura ela é de fato imparcial, né? Ela não dá outro nome ao inferno, não. Também ela não dá outro nome a pecado. Também não dá outro nome sinônimo a céu e a graça. Nem dá outro nome sinônimo a Deus e nem ao diabo. A Bíblia é bem justa. Aí existem aqueles que se encontram inseguros conhecendo a verdade. Principalmente os que estão afastados do Evangelho, que dizem assim: rapaz, eu estou afastado, mas eu conheço o caminho.
E já existem aqueles que dentro da igreja, com a Bíblia na mão, ou fora dela, como está agora esse grupo que está crescendo, não julgo todos, que são denominados de desengrejados, tem deles que é consciente da verdade, se submete a ela, mas tem dificuldade em alguns pontos, como está em uma denominação, está sendo liderado por um pastor, por uma questão, outras. Mas Deus que o julgue. Mas tem pessoas que ela, do seu modo, ela quer definir os rumos da vida eterna. E quando eu estava meditando nesse texto, me veio essa interrogação. Nós definimos qual é a nossa posição diante de Deus em relação à salvação. É definir os nossos rumos ou decidir que queremos a vida eterna em Cristo ou não? Biblicamente, por essa leitura, a gente entende que, claro, óbvio, está mais do que evidente, que ninguém define, nem conceitua, nem determina, nem pode, de modo algum, decidir que regras, que normas, que condições quanto à vida eterna. É com esse tipo de comportamento que alguns, eles duvidam da inspiração do texto sagrado. E criam na sua mente, na forma de pensar, e definir e conceituar quais as condições para ele ir para a eternidade com Cristo. Mas diante de Deus, ninguém pode decidir as condições. Ninguém pode definir, melhor dizendo, as condições. Diante de Deus, o nosso papel é decidir se quer ou se não quer. Porque por Deus, através da sua palavra, já está definido as condições para se chegar ao céu. E aquele rapaz, ele estava quite com todo o decálogo apresentado pela Torá, como ele havia aprendido e ensinado desde sua nova idade. Ele estava quite com todo o decálogo, menos um, que era em relação ao amor ao próximo. Interessante que Jesus, se tivesse mais alguma coisa, Jesus tinha dito. Jesus tinha falado, se tivesse mais alguma coisa. Mas, quando ele perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, ele se preocupava, ele queria, só que ele queria tomar conhecimento e saber quais as condições para chegar lá. E Jesus foi muito, vamos dizer assim, Jesus foi muito direto, de forma simples, da maneira mais básica para a compreensão do rapaz. Porque ele disse, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, porque me chama bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Em seguida, o versículo 19, Jesus falou, tu sabes os mandamentos, não adulterarás, tal, tu sabes. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei. Há um dos evangelistas, não sei se é Mateus ou Lucas, diz assim, tenho observado desde a minha mocidade, ou juventude. Mas aqui Marcos usa essa expressão, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Numa conversa, num diálogo, entendemos que essa réplica dele é como se calasse Jesus, ou intencionalmente
fosse uma resposta que calasse Jesus. O que é que Jesus tinha depois dessa confissão que ele faz? Irmãos, ele estava falando com Jesus. Estava humano, mas era Deus. Então, quando ele diz assim: e tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ou seja, Jesus teve íntima e profunda compaixão daquela alma que se encontrava enganada. E quando Jesus olha para ele, o amando, lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Jesus disse que faltava quantas coisas, irmãos? Quantas coisas? Uma. Se fosse duas, Jesus tinha dito duas. Se fosse três, Jesus tinha dito três. E aqui Jesus não fez um resumo da condição do rapaz, não. Jesus falou de algo que ele era muito escravo. Que era, irmãos, olha, o que deixa muita gente sem dormir: dinheiro. E não é só sem dormir, não. Deixa perturbado, deixa sem paz. Tem pessoas que se perturbam tanto com dinheiro que é capaz de mentir, matar, roubar, fazer tudo. Outro dia, eu adolescente, evangelizando para um rapaz próximo à minha casa. Aí ele disse assim, eu fui falar de Jesus para ele, ele disse: o meu Deus é isso aqui. Aí ele levantou a perna direita, com um bolo de dinheiro na liga. Parece que ele era um médio empresário e bateu assim. Aí eu tinha meus 15 para 16 anos. Aí ele disse: meu Deus é isso aqui. Aí bateu assim: o inferno é aqui e os diabos somos nós. Deus me deu uma graça naquela simplicidade e na pouca maturidade que eu tinha, eu digo aí: nem o inferno é aqui e nós não somos cão, não. Que se o inferno fosse aqui, muito bom. Acaba tem calor, vai para o quarto, liga o ar-condicionado. Se quer beber, bebe. Se quer matar, mata. Se quiser se prostituir, vai para o motel. Se quiser fazer o que quiser, ele faz. E outra, que inferno é esse que a gente dorme e se acorda? Porque o inferno que diz a Bíblia, eu disse a ele, lá o bicho nunca morre. E quem entra não sai mais. E não é perturbação, não. É ranger de dente por toda a eternidade. Eu disse: quanto esse Deus que você está dizendo que é o dinheiro, esse seu Deus aí, ele é fraco. Porque um dia vai se acabar. E se acabando, sua alegria passa. Vem tristeza. O meu não. Eu não tenho dinheiro que o senhor tem e sou alegre. E não vejo motivo de ficar triste, porque o senhor está com um bolo de dinheiro no bolso e eu não tenho nada. Mas dentro de mim, eu sinto Jesus me alegrar, me fazer feliz. Aí ele olhou para mim assim, aí saiu. A preocupação daquele rapaz era com suas possessões, com o que ele tinha. E de acordo com o que Jesus disse a ele, nesse texto, aleluia, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Esse rapaz, ele tinha dificuldade de ter misericórdia, ele tinha dificuldade de ser bondoso e benigno com as pessoas carentes. Com isso que Jesus fala da condição dele, ele se mostrava ser uma pessoa egoísta. Porque quem tem e não ajuda é mau. É mau. É cruel. É ruim. E se for na condição de Nabal, é maligno.
Porque Davi, com fome com os homens, pediu só, já que lá estava tosquiando as ovelhas e matava muitas para os trabalhadores comerem, porque levava dias, até semana, né? Davi pediu uma refeição diária. Davi não pediu parte da possessão de Nabal, mas ele disse lá, amaldiçoou Davi. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a avareza toma conta do coração de alguém, a pessoa não sente misericórdia nem pelos seus. É morrendo nos pés e não ajuda, porque não sente misericórdia. E por que não sente misericórdia? Porque a avareza não deixa. A avareza diz assim: se eu tirar, vai faltar. E se eu ajudar e outro souber, vem pedir. A avareza faz um bocado de negócio na cabeça da pessoa perturbada, que ama as coisas materiais. Mas se for como Barnabé, meu amigo, for preciso, vende tudo, bota o pé dos apóstolos, diz assim: procura aí quem está com a dispensa vazia e deixa todo mundo igual. Barnabé fez assim. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Faz como a própria mulher de Nabal, Abigail. Preparou os jumentos, encheu das necessidades de Davi, muito além do que Davi pediu, e levou até Davi e disse: tenha misericórdia. Meu marido é um homem maligno, filho de Belial. A mulher dizer isso do homem é porque conhecia. Dormia com uma pessoa que sabia que era controlada por Satanás e não mentiu sobre o seu caráter. Ela disse: misericórdia, curvou-se, aplacou a ira de Davi, porque eu vou dizer, faço minhas palavras do meu pai na fé, como havia ele disse, ia morrer até as penosas, os pintos iam tudinho para a espada. Quando a Bíblia fala sobre vida eterna, Deus não deu ao homem autoridade para dizer as condições, mas ele impôs. Se quiser vida eterna, as condições é esta. Ora, já começa lá no Éden, o homem consciente, irmãos, sobre a vida eterna, o homem já era consciente. Vamos ver 2 de Gênesis, capítulo 2, os versos 15 a 17. Por favor, quem achou, me ajude e leia pausadamente, sem aperreio. 2 de Gênesis, capítulo 2, versículo 15 a 17. Pois não. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. E morreu. Aos Romanos 5:12, Paulo diz que Adão morreu. A primeira morte foi a perca da comunhão com Deus. E com efeito dessa desobediência, trouxe todas as consequências físicas para nós e para a natureza criada do habitat que Deus fez para ele e Eva morar. Então isso implica dizer que podemos de praxe fazer uma pergunta: pastor, mas ali já eram as condições da vida eterna? Sim, porque se não fosse, ele não tinha morrido. E por que morreu? Porque foi avisado e tinha que evitar. Então, se foi avisado e tinha que evitar, estando consciente, é porque Deus mostrou que ele estava ali, mas debaixo de condições. Deus disse: porque se você comer, morre. E se não comer, vive. Comeu, morreu e foi colocado para fora do jardim. Para mostrar, eu vou usar palavras humanas assim para
a gente entender a intenção de Deus. Para Deus mostrar a ele que a coisa era séria, né? Deus, quando tirou ele, olha que coisa terrível. Antes de tirar, Deus, quando foi procurar Adão e Eva, eles estavam cobertos com folhas de árvores, não é? E Deus apareceu com uma túnica de um animal, que quem imolou foi Deus, e quem preparou aquela túnica ou confeccionou foi Deus, para Adão e Eva sair do jardim vestido. Mas quando eles saíram, qual foi o porteiro que Deus botou? Um querubim, irmão. E o texto na corrigida diz, com uma espada inflamável. Uma espada de fogo. Para quê? Para dar ideia de que Adão saiu de um lugar que não poderia voltar, mas, e se tentasse? Estava lá o anjo. É o entendimento mais claro que a gente tem. Precisa de forçar tanto a ideia de interpretar esse texto. Se fosse algo que ele fez, perdeu, e quisesse voltar ou ficar lá, né? Deus não tinha feito nada. Pelo menos tinha vestido, mas não tinha colocado o anjo na porta. E Adão teria o entendimento de que voltar, porque foi algo muito simples, fácil de corrigir. Não, salvação é algo tão sério que Deus fez questão de vesti-los para tirá-los do jardim, mas pôs um anjo com a espada de fogo lá. Para eles entender e ficarem conscientes do que perderam. E até hoje, o homem sem Deus sabe o que está perdendo e do que está fora e não participa. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, isso foi lá no jardim. Veja a consciência. Quando Adão e Eva pecou, se esconderam. E por que não ficaram? E por que se esconderam? Porque a consciência, irmãos, os teólogos afirmam que antes de pecar, a dispensação era da inocência, mas depois que pecaram, começou a dispensação da consciência. E quando Adão pecou, a primeira atitude com Eva foi todos os dois juntinhos, aí, se esconder. Mas Deus, na viração do dia, que sempre iria no final da tarde conversar com eles, aquele encontro diário, devocional, tão gostoso, o Adonai, o Eterno, ia lá naquele local, conversava com eles inocentemente, sem nenhum pecado, nus, Deus conversava com eles. Glória a Deus. E quando Deus foi em direção, aleluia, aquele local no jardim, andando, o texto diz que Deus andando e fazendo barulho dentro do mato. Quando alguém anda dentro de uma capoeira fechada e vai passando, não faz barulho? Deus andando do mesmo jeito. E Adão disse a ele, vamos se esconder, estamos nu. Ele disse que não comesse. Aí quando se esconderam, Deus, Adão, onde estás? Isso foi lá no começo. A humanidade era apenas 2, foi lá. Mas vamos para Lucas, capítulo de número 23. Jesus na cruz, o que aconteceu? Eu disse Lucas 23. Vamos ler dos versículos 39 a 43. Sem pressa, sem agonia, bem direitinho. Faça essa leitura, quem puder fazer. Respeitando as pausazinhas aí, para ficar bem bonito. Quem vai ler? Isso, irmão.
até o 43. Aleluia. Amém, irmãos? Todo ser humano tem consciência de que a vida eterna existe. Por mais que tente negar, por engano de um ensino ou de uma heresia, mas ele sabe que a vida eterna existe. Ninguém vai enfrentar a eternidade inconsciente desta verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque quando alguém adere a uma doutrina que diz que Deus não existe, essa pessoa ela está fazendo frente a uma verdade que contraria ela. Quando ela diz que Deus não existe, crê que Deus não existe, é porque ela sabe que eu confesso que Deus existe. Em eu confessar que Deus existe, para ela isso é mal, é um insulto, é contraditório, mas lá no homem espiritual, daquele que nega a existência de Deus, ele sabe que existe a vida após a morte. Aleluia. Ele sabe que existe a vida após a morte. E por que tanta gente tenta negar que Deus existe? Eu sei, uma vez Deus falava comigo sobre isso, que muita gente nega que Ele existe. Aleluia. Porque a alma cobra com sede comunhão com Deus. E a sua natureza caída e pecaminosa lhe vence por seus desejos. E a única maneira de ele se sobressair é negar a sua alma, aleluia, a água que ela quer beber, o pão que ela quer saciar da verdade, aleluia, botando pressão sobre ela, a vontade e os desejos pecaminosos da sua natureza caída, que é mais fácil matar, roubar, se prostituir, mentir, ter pensamentos perversos, atitude e comportamento que vá de encontro com a lei de Deus, do que cumprir mandamentos que faz a vontade de Deus. Então negar é uma das veredas para se sossegar. Mas o que adianta? Que o homem rico caminhou por esse caminho. O dinheiro calou a voz da sua alma, alimentou os desejos da sua natureza caída, e ele venceu a sua alma. A sua alma tinha sede de Deus, mas ele calou ela, com o que tinha e com o que fazia, porque achava melhor os prazeres daqui. Mas quando ele morreu, ele apareceu num lugar que ele não esperava, não. A Bíblia diz que ele apareceu sofrendo, e quem contou foi Jesus. E é a única parábola que foi classificada como parábola, que ela é e foi realidade. Que quando esse rico morreu, aí apareceu no Hades sofrendo lá, foi sofrendo. Mas rapaz, ele conheceu Abraão ligeiro, viu? Pai Abraão, chamou até de pai, pai Abraão. Olha, mande Lázaro, que eu estou vendo ele aí, está do outro lado. Mande ele molhar aí o dedo e vir gotejar na minha língua, que eu estou aqui em chamas. Abraão disse: filho, quem está aqui não pode ir para lá, e quem está lá não passa para cá, porque há um abismo entre nós. Aí o rico faz outro pedido. Olha a consciência, o rico faz outro pedido. O rico disse para Abraão: mande avisar a meus irmãos. Aí Abraão disse: pode não, porque lá tem a lei e os profetas, ou seja, tem a lei de Deus e tem os que interpretam ela. Se acreditar, amém, se não. E foi isso que Deus fez eu meditar nesse negócio. Está crescendo o número de pseudos cristãos e teólogos
que estão definindo da sua maneira a forma de chegar lá, e não vai. Estão enlarguecendo o caminho que Jesus disse que é estreito. Estão tentando maneirar as condições da porta, até arrancando as forras, para dizer que é fácil. Jesus disse é estreito e é apertado. E Jesus disse: quem quiser entrar lá tem que fazer força. Como que um exército pequeno se faz numa guerra para não morrer na mão dos grandes e serem exilados como escravo? Então quem quiser entrar no céu tem que fazer força. E o termo que os evangelistas chamam na corrigida é violência. Quer dizer, tem que ter força bruta, se esburrar mesmo, romper com tudo e vencer. Por isso que lá, nas epístolas às igrejas, aos pastores da Ásia Menor, no final ele diz: quem vencer. Por que fala de vencer? Porque chegar no céu, irmãos, é uma luta. É luta. Paulo disse aos Gálatas que tem uma guerra entre a carne e o espírito. Oi, é fácil? É não. Enquanto lá Adão, consciente, pecou, se escondeu. Um ladrão da cruz amostrado disse assim: se tu és o Cristo, desce. O outro consciente disse assim: nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem demais, mas este nenhum mal fez. Olhou para Jesus assim de banda, disse: Senhor, aleluia, Messias, Cristo, vindo de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse pedido reconhece o reinado, a monarquia de Cristo, a divindade e a sua doutrina. Jesus entendeu, isso é confissão. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Oh glória. Oh glória, oh glória. O outro está mostrado, queria definir. Olha, é bom. Diz: comigo eu sou crente se for assim. Esse negócio disso e daquilo e tal. Eu quando eu olho assim, eu digo: não sabe o que é o céu não. Porque se soubesse, dizia: Senhor, além da Bíblia, tem mais alguma coisa? Irmãos, quem por fé crê no que diz a Escritura a respeito de céu e inferno, quando o assunto é imperativo, modo e condição de Deus sobre nós para fazer, cumprir, para chegar lá, ninguém acha ruim não. Porque embora que a carne diga assim, desse jeito, aí a alma diz: é desse jeito. Eu só me sinto bem se for assim. É ou não é? Eu vou falar aqui um exemplo bem básico, bem básico. De madrugada, quando a gente se acorda, a alma diz: orar, falar com Deus. A gente bota o joelho, a alma diz: não, bota logo a cara no chão. Faz tempo que nós conversamos com a cara no chão. Aí a carne diz: para que descer uma madrugada dessa fria, um cansaço? Aí a consciência diz: é o eterno, está chamando. Bota o joelho. É quando bota o joelho, a cara já vai, guinado. Aí quando bota a cara no chão e começa a se humilhar, aí começa a chorar. Não dá dor no pescoço, não dá dor na coluna. Aí quando amanhece o dia, a alma diz assim: eu queria tanto jejuar. Aí a carne diz: para que esse negócio? Negócio de jejuar vai dar fome, vai dar tontura, vai dar não sei o quê. Aí a consciência diz: é o eterno que está pedindo. Aí a alma diz: vamos jejuar. Aí quando a carne é nojenta, é bicha ruim. Só vai nos ferros feito burro brabo. Só vai nos ganchos. E só quem entende essa linguagem é aqueles que são espirituais, irmão. Porque quem não é espiritual não entende isso não. Mas o triunfo da igreja está nisso aí. Se observar esses detalhes.
É por isso que é um bocado de prostituição, de imoralidade, adultério, mentira, coisa feia, cada novidade de rico e sujo no meio da gente, cada modismo mundano, e alguém diz assim, oxe, mas rapaz, isso tem nada a ver não. Aí eu fico olhando, Jesus tenha compaixão da minha alma, me ajude. Senhor, eu estou pedindo por mim, ajude eu. Tenha compaixão de Guarabira, me ajude, tenha compaixão. E tem pessoas que vai. Agora a questão é o restante do caminho. Amém? Satanás está levantando muito pregador e teólogo com força. Com a mesma teologia que ele foi tentar Jesus no deserto. Não brinque não. E vai se multiplicar. E os apóstolos escreveram falando isso. Paulo escreve as casas pastorais a Timóteo, ele falando sobre tempos difíceis e doutores mandados por Satanás para falar coisa que o povo gosta, para enganar. O bicho sabe que já está torado, já está julgado, conforme João 14, ele já está julgado, sabe que vai ser preso eternamente, mas não quer isso não. E qual é o argumento? Usar a verdade. Usar a verdade. De que modo? Travestida de mentira e alguém usar mentira, travestida de verdade, com a própria palavra e doutrina. Porque quando ele foi tentar Jesus, ele foi tentar, não foi com filosofia não, irmão. Ele usou a Torá. Ele usou Bíblia. Ele usou o que o Eterno revelou no Sinai a Moisés. E cravou nas tábuas de pedra, escrevendo com o seu próprio dedo, como diz a escritura do Pentateuco. O diabo usou aquilo lá, o diabo sabia o que Deus escreveu. E foi para cima de Jesus com isso. E vai aparecer bem muito. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3, Pedro diz que vai surgir falsos mestres, falsos profetas, botando para descer e tratando a igreja como mercadoria de beira de estrada. Fazendo questão de mercadejar a fé do povo, promocionando a vida eterna, botando uma condição bem fácil. Ser crente tem que ser assim. Aí tem pessoas que, desse jeito aqui. Aqui é muito arrochado. Aqui é muito difícil. Com a Bíblia na mão. E ainda escolhendo as condições de chegar no céu. Meu Deus. Aí, o ladrão da cruz, quando disse assim, Jesus disse, hoje estarás comigo no meu reino. Quando Jesus disse para o jovem, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás o que, irmãos? Jesus falou de tesouro. Jesus não falou de um valor ínfimo, pequeno. Algum valor, você terá alguma recompensa? Não, ele diz tesouro. Faça o que você não quer fazer e você será recompensado com um tesouro no céu. Aleluia. Aí Jesus disse, vem depois. Porque só se segue e é discípulo de Jesus quem passa pela regeneração. E para ser regenerado, tem que renunciar, tem que deixar, tem que se despojar, tem que abandonar alguma coisa. Se não abandonar, não segue. Aí Jesus disse, depois que você vender tudo. Teve um irmão que disse assim, mas aquilo ali, Jesus usou uma linguagem figurada. Foi literal, para ele foi literal. Para ele aqui foi um mandamento especificamente para ele. Para os judeus, aqui para ele foi uma mitzvah. E agora chegou. Se perguntou, então tinha resposta. E a resposta foi dando a condição. Então, Jesus deu uma mitzvah a ele. Um mandamento para você. A condição é essa. Jesus não criou aquela mitzvah para o cristianismo de modo geral. Quem quiser me seguir, venda tudo quanto tem. Como alguém disse por aí. Não. Para ele, aquela mitzvah, mandamento, foi única do Filho de Deus. Para você, venda tudo literalmente. Porque do jeito que você está, a condição é se largar de sair, se quiser entrar no céu.
Por isso que muita gente que é famoso, tem dinheiro, aí está dando cangapé, hipnote, fala do cristianismo, fala da Bíblia, diz o que quer, porque tem saúde e tem dinheiro. Quando o negócio começar a apertar, alguns, não todos, tem deles que morrem na impiedade assim, mas alguns, quando a coisa começa a apertar, eu queria tanto que Deus me ajudasse. Aí manda para fulano que conhece, pede oração por mim, faz uma campanha, que meu dinheiro não está resolvendo não. Aí quando Jesus disse para o rapaz, qual foi a condição dele? Qual foi a condição? Ah, irmão, não foi a do ladrão não, que se arrependeu não. A condição dele, olha o que é que diz o versículo de número 22. Mas ele contrariado, que não era, quem quer salvação vai se contrariar? Não. Quem quer ir para o céu para se livrar do inferno, não tem que se contrariar. E mais perguntando, aí se contrariou com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Diferente de Pedro. Jesus disse, essa noite o galo não vai cantar, antes que 3 vezes tu me negue. Ele negou 3 vezes. Quando o galo cantou, ele olhou para Jesus e chorou amargamente. Foi para casa. Mas quando Jesus ressuscitou, que viu as mulheres, diga aos discípulos e a Pedro. Pedro foi para casa naquele dia, triste, decepcionado, porque negou. Mas quando as mulheres disseram, Jesus quer falar com todos, e a Pedro, irmãos, Pedro sabia o que fez e o que precisava. Não ficou não, foi. E quando Pedro está lá, ouvindo e tal, e Jesus disse, eu estou subindo, mas fique, até que do alto receba poder. Pedro ficou, lá no quarto apertado, quase 120, orando, e lá vai, aquele aperto, orava um pouco, sentava, depois de muitos dias, quando o Espírito Santo desceu, eles estavam sentados, certamente depois de tirar naquele dia ou noite, aquele tempo tão grande de oração, mas quando o Espírito Santo desceu, que encheu, batizou todo mundo, quem primeiro falou? Pedro. Pedro ficou em pé e disse, isso aqui é promessa que o profeta Joel falou sobre o Espírito Santo que seria derramado sobre toda a carne. Os irmãos estão entendendo? Quem quer se submete, mas quem não quer fica questionando, duvidando, botando um bocado de situação e porque não quer. O ladrão da cruz não queria. E tem muita gente que vai para o inferno como ladrão da cruz. Se Deus fosse bom, ninguém morria de câncer. Se Deus fosse bom, ninguém morria baleado. Se Deus fosse bom, ninguém morria dessa forma. Se Deus fosse bom, não teria enfermidade. Mas o ladrão da cruz estava ao lado de Jesus. Disse, nós estamos aqui porque somos ladrões. Roubamos, fomos punidos, enfrentamos o tribunal, nós merecemos, mas eu quero salvação. E tem um bocado de gente que foi para o inferno assim, revoltado. Glória a Deus. Já no Antigo Testamento, Jó 1, 19, 20 e 21, quando Jó perdeu tudo, olha irmãos, quem tem a consciência das mitzvahs do eterno, dos mandamentos, e guarda até quando perde, se sente no lucro. E Jó, quando perdeu tudo, ele disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Lá adiante ele diz, ainda que ele me mate, aleluia, nele esperarei, porque ainda na minha carne verei a Deus. Lá, uma dispensação bem remota, lá atrás. Oh glória. O rapaz foi-se embora, triste. Jesus olhando ao redor do discípulo e diz, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quais? Na condição daquele rapaz. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos,
quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Essa parte aqui, os teólogos se divergem, mas eu fui, Deus me deu a graça de eu ir atrás. O termo, falando aqui de agulha, os evangelhos não usam o termo agulha passadiço, que tinha lá, passadiço, que tinha lá em Israel, que os camelos adestrados passavam por baixo. Também eles não usaram camelo e agulha, aquelas cordas dos navios, aquelas cordas grossas, que passa que sustenta a âncora, não é? O termo usado no Novo Testamento é agulha cirúrgica. E quem usa especificamente esse termo é Lucas em seu evangelho, porque ele era médico. Então Jesus não usou uma figura. Jesus disse literalmente, é mais fácil um camelo animal passar no buraco de uma agulha do que um rico, na condição desse rapaz, entrar no céu. Por quê, irmãos? Porque a avareza é pecado. A avareza é pecado. É um dos pecados que é a causa da desumanidade e desigualdade social no país. Políticos mentem para pobres, ganham o voto e quando assumem, fazem leis para oprimir o povo, dominado por uma consciência profana e maligna de Satanás, porque gostam do poder e do dinheiro, mas não têm amor para socorrer ninguém na sua infelicidade e miséria social. Não é assim com o cristianismo. Quando alguém é logo salvo, a primeira vontade que dá é de ajudar. Entra logo aquele amor. Quem é inimigo vai logo procurando chegar perto para pedir perdão. Quando sabe que alguém é necessitado, quer logo ajudar. Alguém diz, fulano agora está bonzinho. Não, é o que você pode definir de bonzinho, como o mundo diz. Não, isso aí é o evangelho, que quando entra, regenera as vestes velhas do homem, aleluia, escravo, passa a ficar longe, e ele se reveste, é vestido das vestes espirituais de Deus, do novo homem regenerado, como disse Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Oh, glória a Deus. Eu vou concluir, que a vontade era falar muito, mas vamos obedecer, não é horário não, é a Deus. A Deus, amém? Que vai chegar diante do arrebatamento, que o poder vai ser tão grande, que a opressão social aí vai ser tão grande contra nós os cristãos, que vamos desejar vir para o culto como uma oportunidade de ficar consolados, refugiados, e Deus vai mandar da sua graça, que vamos passar quase a noite inteira aqui dentro, em busca, quebrantando-se, e vamos orar como orou a igreja primitiva, Maranata. A gente não vai olhar nem para a hora mais, mas enquanto isso, a gente vai olhando para a hora, vai se lembrar que amanhã é no outro dia, mas deixa o negócio apertar, que vai chegar esses dias que nós vamos ficar aqui dentro, refugiados. Glória ao nome de Jesus. O desemprego vai aumentar, se prepare, o desemprego vai aumentar assustadoramente. A fome vai varrer, que não vai ser coisa pequena não. Glória a Deus. Motivos de aflições e pavor estão vindos aí, porque o Senhor na sua agenda, aleluia, Ele está já cumprindo algumas coisas que estão profeticamente faladas por eles, mas enquanto a coisa vai apertando, a igreja do arrebatamento, ela vai se sentindo mais fora da terra e dentro do céu, porque o desejo de subir vai aumentar, porque a renúncia vai aumentar, a vida consagrada vai aumentar, o amor por Deus vai aumentar, o desejo pelo céu vai aumentar, a vontade de sair daqui vai aumentar, aleluia, porque o novo homem regenerado vai ficar mais purificado. Oh, glória a Deus. Eu vou concluir dizendo o seguinte, glória a Deus. Só quem aceita as condições, ou seja, aceitar as condições da vida eterna
imposta por Jesus é uma questão de fé e não de gosto ou de vontade. Todo gosto e vontade humana está fora. Mas aceitar as condições da vida eterna imposta por Jesus é uma questão de fé e não de gosto ou vontade. Enquanto o jovem rico não quis, o ladrão da cruz pediu. Não vai dar tempo, mas vou citar. Em Atos 8, quando o Espírito Santo mandou Filipe chegar perto da carruagem do africano que estava lá, lendo a escritura de Isaías 53, para frente, para trás, para frente, para trás, e não entendia nada, o Espírito Santo, chega-te a carruagem. Primeiro tirou ele de arrebatado lá de Samaria. Ele disse, aliás, de Samaria ele disse, vá para a estrada de Gaza. Ele foi arrebatado depois. Quando ele foi para a estrada de Gaza, e ficou lá esperando. Quando a carruagem chegou, o Espírito Santo disse, chega-te a ela. E quando ele ouviu a escritura, ele disse, entende tu que lê? Disse, como vou entender se não tem quem explique? Parou a carruagem, mandou ele subir, sentou. Filipe começou a falar do que se referia à escritura de Isaías 53. Naquele momento, o etíope disse, para a carruagem, eis aí água, o que é que me impede de ser batizado? Filipe fez a profissão de fé e disse, se creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus, seja batizado. Ele disse, eu quero. Desceu, Filipe batizou, e o homem confuso que foi para Jerusalém, cultuou e não entendeu nada, voltou para a sua terra pátria, salvo, regenerado. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Aceitar a condição da vida eterna imposta por Jesus, aleluia, não é uma questão de gosto nem de vontade, mas de fé. Por isso que em 16 e 24 de Mateus, ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Fiquemos de pé e vamos agradecer a Deus. Muito grato pela compreensão que não é comum a gente passar 30 minutos assim. Muito bem, eu vou ler aqui uma escala da portaria, mas depois o nosso presbítero vai colocar no grupo, certo? Que vai auxiliar nos ensaios nesta semana. Amanhã, na portaria estará o presbítero irmão Elton. Sexta-feira, o ensaio das senhoras, o auxiliar irmão Otanias. Sábado, novos convertidos à noite, o presbítero irmão Jadson. Domingo, oração da mocidade, o diácono irmão Luiz Carlos. Observação, as escalas fica responsável de abrir e fechar a igreja. Ou seja, o porteiro escalado deverá ir na casa do nosso evangelista Simoneitos, pegar a chave para abrir e fechar. E eu já agradeço desde já todo o apoio prestado ao reino de Deus nesse serviço, nesta congregação. Sábado haverá consagração e ensaio para o conjunto Som de Paz, o conjunto infantil, às 8 da manhã. As dirigentes agradecem. Amém? Vamos orar com um dos nossos. Sim, quinta-feira, o culto de ações de graça do pastor Arnaldo, que mora aqui atrás, com a sua esposa, que vai dar, pelas bênçãos recebidas, foram curados da Covid, passaram um perrengue medonho de saúde, mas Deus teve misericórdia e os livrou. Ele, grato a Deus, quer dar esse culto. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Eu quero pedir ao nosso auxiliar de trabalho, irmão Carlos, esse aqui. Vem aqui, meu filho, orar. E em seguida, o nosso evangelista, irmão Neidson, segundo dirigente da congregação, vai ministrar a bênção dos apóstolos. Quero agradecer a presença do nosso pastor, irmão Epitácio, e demais irmãos que estiveram aqui conosco. O apoio de toda a igreja, dos cooperadores e os nossos internautas. Deus continue vos abençoando. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Estamos aqui felizes e gratos, Pai, por esse momento, essa oportunidade que aqui tivemos, Senhor. Por este culto, Pai, que foi, meu Pai, dirigido nesta noite pelo teu servo, irmão Elton, Pai. Pai, pela tua palavra que foi administrada, Pai, nesta noite, pelo teu servo, pastor Marco Guarabira, Pai, que nos trouxe esta palavra de doutrina, de ensinamento bíblico, Pai. Que cada um de nós venha sair daqui, Pai, cheio, regozijado para a nossa casa, para o nosso lar, Senhor. Nos dando um sono reparador, uma noite maravilhosa na tua presença, Pai. Pai, ao sair daqui, meu Pai, para o nosso lar, para a nossa casa, Pai, afasta dos homens sanguinários, Pai, da peste preciosa, Senhor, dos homens maus, Pai. Nos guarda, nos livra de todo mal. Abençoa a tua igreja e o teu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Alimento para 40 dias de caminhada. O alimento hoje é para caminhar 40 dias até chegar ao monte de Deus. Curve as vossas cabeças. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor para todos.